né, a gente reuniu esse time para falar um pouco com vocês sobre a questão da transversalidade das políticas públicas, né, sobre a questão das especificidades da saúde da mulher negra, sobre como está a situação da mulher negra no mercado de trabalho e como é que é a participação da mulher e das meninas negras na educação, também. Bom, então, para a gente, sem mais delongas, vamos dar início ao nosso bate-papo e eu quero convidar a Deise Benedito para falar, para se apresentar para vocês e falar um pouco sobre essa questão da transversalidade das políticas públicas. Deise, te amo e a palavra é sua. Bom, eu quero agradecer o convite, agradecer a lembrança, Andréia. Muito obrigada por estar aqui com vocês, eu estou muito feliz. Para as pessoas que eu não conheço, um forte abraço, muito prazer. Eu sou Deise Benedito, na minha graduação em Direito, eu sou mestra em Direito e Criminologia pela Universidade de Brasília. Já trabalhei, fui uma das fundadoras de Guelé Instituto da Mulher Negra em São Paulo, fui presidente da Fala Preta em São Paulo. A minha trajetória na questão racial, ela se inicia, né, no meio dos anos 80, e sempre estive em todas as manifestações e todas as movimentações a que se refere ao combate ao racismo, né, bem como também a questão das mulheres negras, e dentro dessa questão de segurança pública, a minha área é segurança pública e política criminal e penitenciária. E sou uma pessoa que atualmente eu estou em Brasília, eu já tenho uns 9 anos, eu venho para trabalhar com política criminal e penitenciária na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Relações Raciais. Tive um mandato de 4 anos e depois desse mandato eu agora trabalho na liderança da Câmara dos Deputados aqui em Brasília com segurança pública e direitos humanos. Então é um prazer estar aqui com vocês. Bom, para a gente falar, né, nessa data, obrigado, André, obrigado a todos vocês. Para mim falar sobre a questão de políticas públicas para as mulheres negras, né, eu acho de fundamental importância a gente colocar o como e como chegamos a esse ponto, né? Então, para mim falar de políticas públicas, a gente tem que fazer uma revisitação na história do Brasil. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, as primeiras mulheres que foram violentadas nesse continente foram as mulheres indígenas. Quando a gente fala de tortura, as primeiras mulheres que foram torturadas nesse continente foram as mulheres indígenas. Quando a gente fala de exploração sexual, as primeiras exploradas foram as mulheres indígenas. Então, eu não posso falar, né, de violência contra a mulher se eu também não incluir a questão das mulheres indígenas. Não é porque não as vemos, elas não existem. Não, elas existem, são invisibilizadas pelos efeitos nocivos também do racismo que atinge a população indígena nesse país. Então, eu sempre coloco que é de fundamental importância essa referência àquelas que nos antecederam. Antes dos povos africanos chegarem nesse continente, já tinha a população indígena, já tinha mulheres indígenas, estavam morando aqui, já tinham seus filhos, suas famílias, e tinham também todos os valores civilizatórios dos povos indígenas. Após isso, a gente já sabe a grande saga que foi a escravidão no Brasil, né, com a chegada de jovens africanos na condição de escravizados e, principalmente, o número elevado de mulheres também africanas que vieram para o Brasil para trabalhar, né, para serem também, faziam parte de todo um processo de comercialização da carne humana, onde foram destituídas dos seus familiares em África e aqui, novamente, destituída dos seus familiares ou dos laços que ela conseguiu estabelecer durante o processo da travessia do Atlântico, que era de quase 2 meses e meio. Então, inúmeras dessas mulheres se insurgiram durante o processo escravista, principalmente dentro dos navios negreiros. Quem teve a oportunidade de assistir o filme Amistade, de Spielberg, tem aquela cena que é uma cena muito forte, e a mulher acaba se jogando para fora do navio com o filho no braço, para que esse filho não fosse comercializado, para que esse filho não fosse escravizado. Então, a luta das mulheres africanas pelo fim da escravidão e insurgência não é uma coisa que é uma coisa nova. E, ao mesmo tempo, todo esse processo cruel, desumano e degradante que foi o processo escravista no Brasil. Quantas e quantas inúmeras mulheres africanas e suas descendentes, na condições de escravos, foram submetidas a tortura, a maus tratos, a castigos,
principalmente a mutilação de órgãos, como braços, mãos, olhos, extirpação de dentes, bicos de seios. Tudo isso ainda tem uma situação muito mais cruel, que é o pós-abolição, né? Então, você não teve no pós-abolição nenhuma política pública, nenhuma política de inclusão para essa população de mais de 5 milhões de escravos que entraram no Brasil durante 300 anos. Então, foram mais de 350 anos de trabalho forçado, escravo, sem nenhuma política pública, sem nenhuma indenização, sem escola, sem moradia, né, sem saúde, sem absolutamente nada. Então, todo o processo pós-abolição, o que atingiu essas mulheres foi a política do Código Penal de 1890. No Código Penal de 1890, a gente começa a ver as primeiras persecuções penais no Brasil, principalmente voltadas para esses considerados agora livres. E um detalhe que eu gosto de colocar sempre, assim, que a grande questão para essa população era a construção de deixar de ser mercadoria para poder se transformar em cidadão. Esse é um processo longínquo. Não é de hoje que a população africana, descendentes de africanos aqui escravizados, estão lutando há 132 anos para poder serem considerados cidadãos e agentes de direitos, para além dos deveres que são impostos pela Constituição Federal. Sem contar que a primeira Constituição surgiu no Brasil em 1891. Então, primeiro você tem as modernizações do Código Penal de 1890, que vai perseguir a capoeira, a vadiagem, a mendicância e a feitiçaria, que é uma das formas de perseguir as religiões de matriz africana. Então, são as primeiras legislações penais que são as políticas públicas para serem absorvidas pela população negra. E quando nós vamos falar em população negra no pós-abolição e no princípio da Constituição, a gente vê também todas as dificuldades, principalmente os escravizados das regiões, das fazendas, que tiveram que se deslocar para as capitais para poderem sobreviver ao pós-escravidão. E aí a dificuldade de ser inserido nesse mercado de trabalho, principalmente as mulheres, porque não eram alfabetizadas. Aí o grande desafio, né, de várias mulheres negras de poderem aprender a ler e escrever para se inserir no mercado de trabalho. E principalmente a maioria dessas mulheres foram trabalhar como empregadas domésticas, amas de leite, diarista, passadeira, várias atividades, né, para o comércio, como vendedoras ambulantes, para poder sobreviver, para poder dar uma vida digna para os seus filhos. Sem contar que na história dessas mulheres negras, a grande luta das mulheres negras na nossa história é a preservação da liberdade. Inúmeras dessas mulheres na condição de escravizadas trabalhavam como escravas de ganho, tentavam juntar algum dinheirinho para poder comprar a carta de alforria dos seus filhos e maridos. E quando eu falo dessas mulheres, eu gosto sempre de levar em consideração o que foi a Irmandade da Boa Morte na Bahia. É a primeira organização negra de mulheres nas Américas, em 1830, que ressignificaram as religiões de matriz africana através do candomblé, fundando suas casas do candomblé no meio de um período escravista, onde a perseguição era cruel, desumana e degradante. Essas mulheres também se articularam no sentido de conseguir fundos para poder comprar carta de alforria de filhos e maridos, e sem contar todo o esforço que a Irmandade da Boa Morte, essas mulheres fizeram para dar o enterro digno aos seus filhos e maridos, porque não era permitido, na época, nenhum ritual de enterro, principalmente de escravos. E tudo isso aconteceu em Salvador, no Recôncavo Baiano. Eu tenho um profundo respeito, uma profunda admiração por essas mulheres, que há mais de 250 anos, essa Irmandade da Boa Morte existe, e todo mês de agosto elas celebram os rituais da passagem da Boa Morte, que é a santa que é de devoção do Recôncavo Baiano. Então, foi a primeira organização negra de mulheres negras das Américas, em 1830, em meio de uma escravidão. Então, é muito importante lembrar esse processo, que a nossa luta, enquanto mulheres negras, não começa hoje. Eu sempre digo, elas começam no momento do aprisionamento na África, atravessa o oceano, atravessa o processo escravista e atravessa a pós-abolição e está ainda nos dias de hoje. Hoje nós temos que lutar contra o racismo, contra a discriminação, contra o preconceito, contra a violência da segurança pública, contra a violência doméstica, lutar para que possamos estar empregadas com uma forma digna e que políticas públicas assegurem a dignidade das mulheres negras e o enfrentamento no nosso cotidiano, que é a luta contra o racismo e discriminação e a preservação dos filhos e dos maridos ainda, principalmente com a violência, principalmente de agentes do Estado, que se perpetua contra a juventude negra. Então, para além dessas mulheres
se organizarem, para além dessas mulheres que muitas vezes não têm oportunidade de chorar o luto do filho que foi baleado, tem que ainda provar que aquele filho que foi covardemente assassinado, morto, ele era apenas um jovem negro e ele era, acima de tudo, uma pessoa inocente. Então, quando a gente fala de políticas públicas para as mulheres, a gente fala da importância de se garantir acessos que seguramente foram desrespeitados, vilipendiados e estão na periferia da Constituição, não são assegurados. Então, a partir daí, a questão da saúde, a questão da moradia, a questão da educação, a questão do respeito às religiões de matriz africana, a questão da inserção no mercado de trabalho, a inserção de uma segurança cidadã, fazem parte de um grande leque de políticas públicas que tem que ser assegurado para as mulheres negras, para que as mulheres possam trabalhar com segurança, para que as mulheres tenham onde deixar os seus filhos quando estão trabalhando, para que essas mulheres possam ingressar no mercado de trabalho, que é um mercado cruel, que é um mercado competitivo, mas que é um mercado que possa assegurar a sobrevivência digna dos filhos e maridos. Então, ter políticas públicas é também garantir não só os preceitos constitucionais da dignidade da pessoa humana, mas, além de tudo, é uma preservação, é uma reparação também histórica para todas as mulheres negras, descendentes de africanos que nesse país foram escravizados. Então, a política pública ela tem que ser desenhada, construída, né, com a participação da sociedade civil. Eu fico muito feliz quando eu vejo aqui que tem 73 mulheres inscritas, e isso é um ganho extraordinário. Parabéns, Andréa, pelo seu esforço, parabéns pelo compromisso da sua equipe em reunir, né, numa sexta-feira, à tarde, 73 mulheres. Então, é de fundamental importância que há uma necessidade premente que se discuta políticas públicas a nível de municípios, mesmo que sejam pequenos, para que essas mulheres vivam com dignidade, para que seus filhos também se desempenhem com dignidade e, principalmente, que os direitos humanos sejam vistos como políticas públicas. Políticas públicas é direitos humanos. E é a partir desse princípio do direito humano, do princípio da dignidade humana, eu acho fundamental que a gente possa, esta tarde, discutir mais sobre quais são as principais políticas que podem ser realizadas, porque também a gente não pode ter a ideia, né, que tudo a gente se resolve num dia, numa tarde. Não. Isso demanda muita conversa, principalmente a demanda de orçamento municipal, para que possa ser realizada, né, na medida do possível, a priorização de quais são as políticas mais fundamentais, principalmente para as mulheres da região da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, principalmente para as mulheres de Guapimirim, para que seja até um plano piloto para que outros municípios possam adotar uma qualidade de vida digna para todas as mulheres negras, para que possam viver em plenitude da sua existência enquanto mulheres negras que contribuíram com o desenvolvimento, com a economia e ainda contribuem com o desenvolvimento e a economia desse país. Era isso. Obrigada, Deise. Uhum. A Deise, como sempre, muito didática. Eu preciso dizer isso, eu preciso compartilhar essa informação com vocês. A Deise Benedito é uma mulher que faz parte da minha formação, né? Eu sempre que posso faço essa referência a ela, porque eu iniciei a minha militância cedo, muito cedo, né, com 18, 19 anos, e Giovanni Harvey, que eu já citei, que está aqui na sala, Deise Benedito, são pessoas que fazem parte dessa minha trajetória desde muito nova, pessoas que me ensinaram, que pegaram na minha mão e disseram, vamos lá, garota, é assim, é assado, vai ler, vai estudar, é isso, os problemas são esses. Então, se hoje eu ocupo esse papel, se hoje eu tenho esse compromisso, né, de nesse órgão novo, pensar políticas públicas efetivas, eu devo a essas pessoas que fizeram parte da minha história. Então, obrigada, Deise, obrigada, Giovanni.